Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, como eu não fiz nenhuma live aqui no canal, como é tradição, depois dessa derrota do Vasco Londrina por 3-0, eu resolvi fazer um vídeo aqui. Achei que a galera não estava no clima para participar de live, não tinha muito o que projetar, já que esse time do Vasco possivelmente não vai ser o time de 2022. O Vasco não tem técnico, o Vasco não tem diretor de futebol, o Vasco não tem vice-presidente de futebol. Então o jogo contra o Londrina, além da vergonha natural da derrota, mais uma, e eu vou falar bastante sobre isso aqui, eu acho que não tinha muito o que acrescentar, o que se debater. Então eu preferi gravar esse vídeo para fazer, não sei se um resumo do que foi a temporada, mas dar aquele último panorama, aquele panorama final sobre a temporada do Vasco que se encerrou agora, da mesma maneira com que começou, né? Com vexame. Começou perdendo no Carioca para a Portuguesa e Volta Redonda, começou, na verdade, na Série B, perdendo para o Operário, que era onde realmente começava a temporada para o Vasco. Perdeu para o Operário, perdeu para o Avaí. Em momento algum, na verdade, o Vasco se mostrou competitivo na Série B e termina da pior forma possível, né? O Vasco termina a Série B pela primeira vez em sua história, sem subir. Pela primeira vez, desde que caiu, que já é uma vergonha, cada segundo, até escrevi na minha coluna de hoje, cada segundo na Série B para o Vasco é algo vergonhoso e você permanece por 2 anos, só dobra, né, realmente essa vergonha. E o Vasco conseguiu a façanha de terminar com mais derrotas do que vitórias, pela primeira vez na história do clube. Pela primeira vez na história do clube também, conseguiu terminar a Série B com mais gols sofridos do que feitos. O Vasco termina o campeonato com a segunda defesa mais vazada da competição, 52 gols sofridos. Aliás, no ano, para você ver que não era um problema só da Série B, o Vasco sofreu gols em 83% dos jogos que disputou. Essa é a pior marca que pelo menos se tem registro do clube desde a profissionalização na década de 30. O Vasco sofreu gols em 49 dos 59 jogos que disputou. Uma fragilidade absurda, tanto que teve uma das piores defesas do campeonato. E outro feito inédito, negativo, é claro, o Vasco conseguiu sofrer gols de todos os times que ele enfrentou na temporada. O Vasco, quando não sofreu gol na ida, sofreu gol na volta. Por exemplo, Vasco e Vitória. O Vasco venceu por 1-0 na ida, depois perdeu em São Januário. E isso não só na Série B, no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil. Todos os times que enfrentaram o Vasco no ano fizeram pelo menos um gol no Vasco. Então a gente está falando aqui de um time que pela primeira vez na história não subiu depois de cair. Um time que pela primeira vez na história sofreu mais derrotas do que vitórias na Série B. Um time que pela primeira vez na história sofreu mais gols do que fez numa Série B. E um time que conseguiu sofrer gols de todos os adversários que enfrentou no ano, contando Carioca, Copa do Brasil e Série B. Por isso, para mim, esse é o pior Vasco da história. Um elenco, um time que bateu quase que todos os recordes negativos possíveis. Se a gente for olhar hoje a tabela, juntar Série A e Série B, fazer um ranking de 40 equipes, Série A e Série B, o Vasco hoje seria o 30º. Nunca na história do Vasco o clube esteve tão distante do topo. Nunca esteve tão distante de onde se espera que esteja. É claro que não dá para ficar todo ano no topo, nenhum time é todo ano campeão, mas entre não brigar por títulos todo ano e estar em 30º, estar no meio da segunda divisão, existe uma lacuna muito grande que nunca na história do Vasco aconteceu. E o Vasco não pode, aliás, a diretoria do Vasco não pode culpar falta de dinheiro. É o elenco mais caro da Série B. A diretoria não pode culpar falta de tempo. O Botafogo, quando o Vasco mandou o Marcelo Cabo embora na 12ª rodada, estava atrás do Vasco. Deu tempo de se reinventar na competição e ser campeão, não só subir. Então o que faltou ao Vasco foi competência. Competência para o departamento de futebol, competência para quem comanda o Vasco, no caso hoje o presidente Jorge Salgado, de olhar para o futebol e identificar os problemas, de identificar que não estava funcionando, de cobrar do departamento do futebol muito mais do que só troca de treinador, porque esse é o óbvio. Isso é o que acontece em todo clube, todo ano. 5, 6 derrotas e tem troca de treinador, às vezes nem 5, 6 derrotas, né? O Cabo, por exemplo, caiu depois de uma série invicta de 4 jogos com 2 vitórias e 2 empates. E aliás, o Vasco fecha a Série B com uma sequência de 8 jogos sem vencer. Adivinha? Pela primeira vez na história da Série B, o Vasco tem uma sequência tão ruim. O Vasco conseguiu fazer menos com mais e não há atestado maior de incompetência do que esse. E para 2022,
fica muito pouco ou quase nada. A base quase toda foi queimada, aliás, um dos grandes problemas do time, não só dessa temporada, mas das anteriores, mais 50% do elenco formado por garotos de 18, 19 anos de idade, que acabaram, obviamente, sendo fritados no momento ruim do clube. Os reforços que chegaram não vingaram e faltaram reforços, e os que chegaram não renderam, e o time ainda termina a temporada sem treinador, sem modelo de jogo, sem diretor de futebol, sem vice-presidente de futebol e, obviamente, sem rumo.